Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas neste dia de quarta-feira, 16 de julho do ano 2025. 16 de julho do ano 2025, gratos a Deus por este novo amanhecer, por este novo dia que Deus está nos presenteando. Grato sim ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Já queremos dar nossos bons dias à nossa irmã Maria, que Deus abençoe poderosamente sua vida, que a graça de Deus seja sobre sua casa, sobre sua família, sobre todos os seus familiares, assim como também ao irmão Vilberto, que Deus abençoe poderosamente a vida do nosso irmão Vilberto também, e que Deus venha abençoá-lo neste dia, que venha prosperar toda a obra das suas mãos, e que onde ele colocar a planta dos seus pés, ali esse lugar venha ser abençoado em nome de Jesus. Estamos aqui junto com a pastora Marta, para entre mate e mate poder compartilhar uma palavra de Deus. Estamos começando a Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã. E queremos já ir convidando para a próxima sexta-feira aqui na Igreja Luz para os Povos, para nós estar orando juntos a partir das 18h30 aqui na Luz para os Povos. Temos um tempo de oração, você pode vir, pode participar, pode ficar o tempo que quiser, pode fazer o seu pedido de oração, estaremos orando juntos para que Deus venha abrir portas, para que Deus venha abençoar poderosamente nossas vidas. Começamos então a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. A palavra de Deus, que é o nosso texto base desta semana, é Eclesiastes capítulo 7, verso número 20, onde a palavra do Senhor nos diz que não há sobre a terra um homem que seja justo, que faça o bem e que não peque. Não há sobre a face da terra um homem que faça o bem e que não peque. Todos os homens das Sagradas Escrituras, e nós temos muitos ali em Hebreus capítulo número 11, que é o livro conhecido como os Heróis da Fé, o capítulo como os Heróis da Fé. Ali tem homens de Deus que fizeram grandes coisas através do Senhor, de que Deus abençoou as suas vidas, de que Deus usou eles em diferentes formas ou maneiras, porém, alguns deles cometeram alguns erros. Por quê? Justamente isto, por ser humanos, por ser homens comuns. O único homem que esteve sobre a face da terra e que não cometeu absolutamente nenhum pecado foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse sim, não cometeu absolutamente nenhum tipo ou sorte de pecados. Em tudo ele foi perfeito, pois era necessário a perfeição, era necessário a santidade, era necessário ser acusado um inocente, era necessário ser derramada o sangue de um inocente, para que eu e você pudéssemos chegar até a presença de Deus e para que pudéssemos então assim poder obter a nossa salvação. Logo após a morte de Jesus, onde ele fica por 40 dias sobre a face da terra, depois da sua ressurreição, antes de ele subir aos céus, ele vai dar um novo mandamento aos discípulos para que venha se confirmar aquilo que ele tinha prometido para eles lá em João capítulo 14, que era a descida do Espírito Santo sobre eles. Ele tinha prometido que ele iria embora, mas que ele iria enviar um Consolador. Bem, 50 dias depois da sua ascensão, ou seja, 90 dias depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, desce o Espírito Santo no aposento alto.
Ali estavam somente 120 pessoas. A palavra de Deus nos diz que eram 500 que estavam ali quando ele foi levado para os céus. Desses 500 ficaram 120. Ou pelo menos é o que alguns teólogos, mestres da palavra, fazem esses cálculos e falam isto. Somente 120 estavam no aposento alto de toda aquela multidão que ouviu a Jesus, que caminhou com Jesus, que experimentou milagres de Jesus, e agora somente 120 recebem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque perseveraram naquilo que o Senhor disse para eles que era para eles fazerem. Então eles ficaram ali no aposento alto, esperando a promessa do Senhor, confiando na promessa do Senhor. Logicamente que muitos, vendo a demora ou a tardança em se cumprir essa promessa, foram desertando, foram indo embora e ficaram ali somente 120. Esses 120 vão receberem o batismo no Espírito Santo de Deus, donde toda Jerusalém vai ser comovida naquele momento, porque vão encontrarem ali aqueles homens que estavam ali, agora aquelas pessoas que estavam reunidas no aposento alto, estavam falando os próprios idiomas deles. E era festa de Páscoa. Então Jerusalém estava cheia de pessoas. Tinha pessoas de toda a região, de todo o Meio Oriente, que vinham de todos os lados, os judeus, para participarem da festa da Páscoa. Ali então começa o nascimento da igreja, com a primeira pregação, a primeira mensagem do apóstolo Pedro, onde 3.000 almas vão converter-se ao Senhor. Bem, daí para frente, a igreja do Senhor começa a caminhar. E nós vamos até o capítulo 5, vamos encontrar ali, capítulo 5 e 6, vamos encontrar ali como a igreja do Senhor prosperava, como a igreja do Senhor crescia, como a igreja do Senhor era impactada diariamente pela a glória de Deus. Era batismo no Espírito Santo, era cura, era coxo que começava a caminhar, milagres e milagres aconteciam a diário ali no início da igreja em Jerusalém. Resaltar que a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela começou em Jerusalém e não em Roma, como alguns tentam nos vender. A igreja começou em Jerusalém, no aposento alto, quando ali foi derramado o Espírito Santo de Deus. Milce, que Deus abençoe poderosamente a vida desta librenha ou correntina. Eles não gostam muito de chamarem correntino, tem que ser librenho. Que Deus abençoe poderosamente a vida da nossa irmã Milce, da sua família, que Deus derrame da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia, que a glória de Deus seja sobre ti, em nome de Jesus. Pedro então traz uma mensagem e a igreja começa a crescer. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus acrescentava à igreja aqueles que iam serem salvos. Veja isso, que maravilha! Era tal o movimento, era tal a presença do Senhor, que Deus acrescentava à igreja aqueles que iam serem salvos. E isto, logicamente, começou a incomodar aos judeus, aos fariseus, aos saduceus, aos escribas. Começou isto a incomodá-los, porque eles pensavam que tinham se desfeito de Jesus, que com a morte de Jesus e com todo o complô, com toda a armadilha que fizeram, de que alguém tinha roubado o corpo de Jesus, isto não ia acontecer mais, que não ia acontecer mais aqueles tumultos, que não iam falarem mais sobre Jesus, que iriam até esquecerem o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, em vez disso, a igreja começa a avançar e o nome de Cristo começa a tomar conta de toda Jerusalém, de toda a Galileia, de todo o país praticamente.
Seus discípulos, com ousadia agora, cheios do Espírito Santo, estão falando da palavra de Deus. Estão falando de Jesus. Estão declarando a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda a palavra de Deus diz que a igreja permanecia unânime no partir do pão e na oração e na comunhão. Que coisa boa e maravilhosa era isto na igreja primitiva, e que falta que faz isso nos nossos dias de hoje. Mas logo, no capítulo 6, 7, no capítulo 7 já do livro de Atos, começamos ali a ver as perseguições que se levantam contra a igreja de Cristo. A perseguição vem, a perseguição começa. O primeiro que vai ser apedrejado e vai ser morto vai ser Estevão. Era um diácono da igreja de Cristo. O primeiro diácono e o primeiro mártir da história da igreja primitiva. Então Estevão vai ser morto, apedrejado. E ali naquele lugar, diz a palavra de Deus, e aqui vamos entrar no nosso tema, no capítulo número 7, no verso número 58, que o prenderam e levaram-o para fora da cidade e o apedrejaram. E os que deram testemunho contra ele puseram suas roupas aos pés de certo homem chamado Saulo. Este Saulo, que logo vai ser conhecido como o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Saulo de Tarso. Ele tinha uma mescolança, ele era tanto cidadão romano como cidadão romano. Ou seja, poderíamos dizer que, como se diz, na fronteira de Uruguai e Brasil, era doble chapa, tinha duas cidadanias. Agora, este apóstolo, este homem chamado Saulo, ele vai começar também a perseguir a igreja, erroneamente. Ele era um homem extremadamente sábio. Tinha sido um homem que tinha sido preparado, que tinha estudado, diz a palavra de Deus, aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos principais estudosos da época, um principal mestre. Se fosse nossos dias de hoje, diríamos que tinha um doutorado em teologia. E Paulo vai justamente estudar com Gamaliel. E agora, ele vai ser muito celoso da sua crença. Ele vai ser muito celoso da sua religião. Ele vai ter muito zelo da sua religião. E Saulo diz no capítulo número 8, verso número 1, que Saulo consentia e participava em sua morte. E naquele dia houve uma grande perseguição contra a igreja que permanecia em Jerusalém, e todos se dispersaram pelas regiões de Judeia, de Samaria, excepto os apóstolos. Era necessário, por certo modo de ver, era necessário que essa perseguição chegasse também para que saíssem de Jerusalém para levarem o evangelho a outras regiões. Pois quando pensavam que as pessoas iam embora de Jerusalém, que com a perseguição, que com as ameaças, elas iam pararem de falar de Cristo. Mas quanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. E o principal opositor que vai estar ali agora perseguindo aos cristãos é justamente Saulo de Tarso, logo conhecido como Paulo. Este homem vai fazer uma perseguição atroz contra a igreja do Senhor, acreditando que ele estava na verdade. Ontem conversei com um rapaz que logicamente não é cristão. Aí ele me deu uma oportunidade de poder conversar com ele, quando ele vem me dizer de que seu irmão, seu cunhado, que é pastor numa determinada cidade aqui do Rio Grande do Sul, tinha estado visitando da sua casa e contou toda a história aí. E logo perguntei para ele por que ele não se convertia ao Senhor, de que o Senhor tinha melhores coisas para ele. Ele vai falar que ele serve a Deus, mas através da religião dele.
E esse é o grande engano de Satanás. As pessoas vão pensar, faz com que as pessoas pensem que através de uma religião, elas estão servindo ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E Paulo, ele cometeu também este erro. Ele pensou que pelo seu zelo, pela sua crença, pelos seus estudos, pelos seus conhecimentos que se referiam a Deus, ele então estaria por em cima de tudo. E esse vai ser o primeiro e grande erro que vai cometer Saulo de Tarso. Ele vai cometer esse erro de perseguir a igreja. Ele vai fazer uma perseguição tão feroz contra a igreja que no capítulo número 9 do livro de Atos, a palavra de Deus vai nos dizer no versículo número 1 que Saulo, ainda cheio de ira e de ameaças de morte contra os discípulos do nosso Senhor, solicitou cartas ao sumo sacerdote para entregá-las nas sinagogas de Damasco, para que, caso encontrasse os que seguiam esse caminho, homens ou mulheres, pudessem levá-los presos a Jerusalém. Lúcia, bom dia, bom dia. Lúcia, não sei de onde está nos assistindo, mas que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Bênção de Deus para você. Ele, pensando que estava fazendo algo correto, e dizia que esse é um grande erro que cometeu o apóstolo Paulo. Um grande erro também que cometem muitos homens, que pensam que através da religião, seja ela qual for, estão servindo a Deus. Eu considero este um erro de Saulo, porque ainda ele não tinha tido o seu encontro com o Senhor. Logicamente que logo quando ele vai ter um encontro com o Senhor, ele vai arrepender-se de tudo isto, ele vai converter-se ao Senhor e vai ser um homem ousado, um homem que vai falar a palavra de Deus para governantes, para reis. Ele não vai se calar, ele vai começar a falar a palavra de Deus para todo mundo. E de perseguidor, ele vai passar a ser perseguido, porque agora ele muda de bando. Agora, o erro dele foi esse justamente, crer que a sua religião era a única religião verdadeira. Isso é um erro, ou é uma constante de toda seita que se levanta, até dentro das próprias igrejas evangélicas. Quando alguém coloca a placa da denominação por em cima da palavra de Deus, e começa a colocar também por em cima da palavra de Deus seus estatutos, suas próprias crenças, suas tradições, estão também cometendo um grave erro, como cometeu Saulo. Saulo vai converter-se ao Senhor. Capítulo 9 do livro de Atos nos relata absolutamente tudo isto da conversão de Saulo agora ao Senhor Jesus Cristo. Saulo então vai se converter ao Senhor. Agora ele vai ser conhecido como o apóstolo Paulo. Agora este homem, que foi um dos maiores missionários de toda a história da igreja, foi um dos maiores missionários. Digo um dos maiores missionários porque mesmo Paulo, estando em Éfeso praticamente sozinho, ele conquista aquela cidade inteira para Cristo. De tal maneira foi o impacto da pregação do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, que as pessoas começaram ali, naquele lugar, a abandonarem a patrona daquela cidade, a deusa daquela cidade, que era Diana dos Efésios. E detrás desta Diana dos Efésios tinha uma grande empresa, deveriam ter empresários, tinha fábricas,
de que faziam as estátuas, as imagens de Diana. Então, começou a diminuir as vendas destas estatuetas, destas imagens de Diana. Porque foi tal o impacto, tal a conversão ali na igreja, na cidade de Éfeso, que começa a quebrar a indústria da deusa Diana. Então Paulo vai ser chamado, Paulo vai ser maltratado ali naquele lugar. Esta igreja de Éfeso também, ela cometeu algum erro, mesmo que nós estamos falando de alguns erros do apóstolo Paulo, mas é bom lembrar que a igreja de Éfeso também cometeu erros, como igreja. Como a igreja de Cristo também comete erros dos nossos dias de hoje. A igreja de Cristo comete erros dos nossos dias de hoje. E somente vou citar um dos erros que a igreja de Cristo está cometendo hoje e que esse forma parte de todos os demais erros. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está permitindo que tradições, que costumes mundanos venham formarem parte da igreja de Cristo. Venham formarem parte da igreja de Cristo. E muitas festividades que pertencem à Igreja Apostólica Católica Romana estão sendo comemoradas ou realizadas dentro da Igreja de Cristo. Cuidado com estes erros que estão sendo cometidos hoje. A igreja de Éfeso cometeu o erro, não sabemos qual foi. Sim, sabemos, qual foi, que deixou o seu primeiro amor. Agora, como começou? Ela deixou o seu primeiro amor. Encontramos isto lá no livro de Apocalipse, na carta às 7 igrejas da Ásia, onde a primeira delas é Éfeso, e o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer: tenho contra ti que tens deixado o teu primeiro amor. Voltemos para Paulo agora. Já não é mais conhecido como Saulo, mas conhecido como Paulo, pregador do Evangelho. Aquele homem que está levando a palavra de Deus, que está impactando cidades, que está impactando reis, que está impactando as autoridades, mas também que está levantando muita controvérsia e está levantando também ódio dos judeus e também dos fariseus, saduceus, que se levantam contra ele para acusá-lo de heresia. Atos capítulo número 15, verso número 36 e 41, nós vamos ter um erro também que cometeu Paulo. Paulo cometeu um erro. Ele não soube lidar com uma determinada situação. Janderson Luiz, que Deus venha abençoá-lo poderosamente, está aqui no Instagram, juntamente conosco, que Deus abençoe. Sabemos por onde anda hoje nosso irmão Janderson Luiz, mas em alguma cidade aqui do Rio Grande ele deve estar, se não está, no Alegrete. Paulo vai cometer um erro, numa decisão errada, e vai criar uma certa inimizade com aquele que tinha sido seu companheiro de batalha, com aquele que ele começou a evangelizar, com aquele que ele começou a sua primeira viagem missionária, aquele que sofreu junto com ele, aquele que passou frio, aquele que passou fome, aquele que estava juntamente com o apóstolo Paulo. Estamos falando de Bernabé. Bernabé, então, estava juntamente com Paulo, mas eles vão terem uma desavença. E eu considero um erro de Paulo. Ele não soube, hoje se fala tanto, não é, em diplomacia, como o Brasil tem que atuar com os Estados Unidos, qual é a diplomacia que deve ser aplicada, que não deve ser através disto. Então se comete erros. Após alguns dias, capítulo número 15, verso número 36, Paulo disse a Barnabé: voltemos e visitemos os irmãos de todas as cidades na qual temos proclamado a palavra de Deus, para ver o que estão fazendo. Paulo se importava, ele se importava pelas igrejas que ele tinha fundado, por aquelas igrejas que tinham começado em diferentes cidades da Ásia, vamos dizer assim, da região ali onde eles pregaram a palavra do Senhor.
agora está organizando uma segunda viagem missionária e vai levar juntamente com ele a Bernabé. Agora, aí vem o problema, aí vem a desavença entre Paulo e Bernabé. Eu digo que ele cometeu um erro. Ele não soube muito ser diplomático, ou conversar com Bernabé, ou conversar com este outro homem, discípulo de Cristo também, que iria com eles. Ali então, Bernabé desejava, no versículo 37, levar a João, que era chamado Marcos. Mas Paulo não queria levá-lo consigo porque os abandonara quando estavam em Panfilha e não fora com eles. E devido a esta controvérsia, separaram-se um do outro e Barnabé tomou a Marcos e navegaram e se dirigiram a Chipre. Mas Paulo escolheu a Silas e partiu sendo encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E viajavam pela Síria e Cilícia, confirmando as congregações. Que problema, que falta de diplomacia que teve o apóstolo Paulo. Bom dia, Agostina, na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente a vida de Agostina, de Joel e de toda a família. Você vê que este é o horário em que ela se levanta, Marta. Este é o horário que Agostina se levanta. Ela não levanta antes das 7h25. Bem, amados e queridos irmãos, Paulo comete este erro. Comete este erro ao ter essa pequena desavença com Bernabé. Não estamos falando de que se gerou toda uma polêmica, de que Paulo ficou com raiva, que ficou com ódio de Bernabé. Não, não é nada disso. Eu estou dizendo que pode ser um erro que cometeu Paulo em não ser tão diplomático. Ele poderia ter levado a situação de outra maneira. Muitas vezes nós somos impulsivos. Muitas vezes nós damos lugar à nossa carne. Mesmo Paulo, sendo um homem cheio do Espírito Santo, tinha momentos que ele ficava irado. Tinha momentos, talvez, cansado de tanto sofrimento, cansado de tanto trabalho. A confiança que ele tinha depositado também em João Marcos, isso foi quebrado de um momento a outro, quando em Panfilha, João Marcos vem abandoná-los. Seja pela razão que seja pelo pensamento que tivesse Marcos, mas ele abandona a Paulo. Agora, Paulo ficou com isso guardado do seu coração. Agora ele quer voltar. Ele quer fazer o trabalho missionário novamente. Mas Paulo vai dizer-lhe que não. Que não, porque ele tinha já abandonado no meio do caminho. Um certo temor no coração de Paulo levou a ele a cometer este erro. Um erro que não é, digamos, um erro gravíssimo, mas é um erro da demonstração da carne do apóstolo Paulo. Ele também era um homem, como diz Tiago, referentemente a Elias, era um homem semelhante a nós, com as mesmas paixões, com os mesmos sentimentos, com as mesmas emoções. A diferença era que Paulo tinha o dom de continência. Ele não casou, mas ele cometeu este erro. Lá como Saulo, ele cometeu um erro pensando que estava servindo a Deus, quando na realidade não estava. Agora aqui, ele comete este erro de não permitir que Marcos vá com eles, porque já o tinha abandonado uma vez. Podemos lembrar da parábola do filho pródigo e podemos lembrar da parábola das 100 ovelhas. Que possamos aprender através da palavra de Deus a não cometer erros. Não estamos vacinados contra os erros. Vamos cometer e continuaremos cometendo até o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós vamos caminho à perfeição. Ainda não alcançamos a perfeição, sabe por quê? Porque não amamos os nossos inimigos. Vamos orar nesta manhã?
Pai amado e meu Deus do céu. Senhor, a minha alma te louva, a minha alma te exalta nesta manhã, meu Deus. Senhor, quero orar por cada um dos meus irmãos que estão começando, Senhor amado, um novo dia, meu Pai. Talvez algum deles, ó Pai, já está direcionando-se para o seu lugar de trabalho, viajando, no carro, na moto, indo, Senhor Deus, em bicicleta, a pé, no ônibus. Senhor, que Tu venhas livrá-los do homem e da mulher perverso, assim como também aos estudantes, meu Pai, aos jovens, às adolescentes, às crianças, venham serem guardadas por Ti, meu Deus. Senhor, que nesta quarta-feira nós possamos permitir que seja Teu Espírito Santo direcionando cada um dos nossos passos, ó Deus. Que seja Teu Espírito Santo, meu Pai, levando-nos por lugares de segurança. Que cada petição que está ali no mais profundo do nosso coração, ela venha a ser realizada no dia de hoje, meu Pai. Senhor, que Tu também venhas perdoar pecados, meu Deus. Pois, Senhor, enquanto nós estiver neste corpo, nós somos tentados, somos levados muitas vezes a cometer erros. E muitos desses erros fazem com que nós também venhamos cometer pecados, meu Pai. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Livra-nos, ó Pai, da tentação e guia-nos por senda de justiça. Que tenhamos um dia abençoado. Somos gratos por este novo dia, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos e amados irmãos. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida, desde agora e para sempre. Amém.